folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo. Se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro, e ali logo em frente esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida, depois convida, rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo que descolorirá. Mas tudo vai passar e tudo se recolorirá. Muito boa noite, queridos amigos, queridas amigas de todas as partes, vocês que têm acompanhado as lives desse percurso desde o início. Nós hoje chegamos a um tema muito especial, muito delicado, exige profundidades, exige tato, e é com muito carinho que esses dias eu venho lendo, venho meditando, venho transformando em espiritualidade todo o conteúdo que a gente vai partilhar hoje. A alma humana
é um infinito de possibilidades e nem todas as pessoas lidam da mesma maneira com os mesmos contextos e as mesmas situações. Então, hoje nós vamos conversar sobre o tema do perdão. E para quem está chegando aqui pela primeira vez nessas lives, nós estamos desde o início da pandemia, a cada quarta-feira, conversando sobre os temas deste livro, da minha autoria, Do Cavalo Marinho ao Beija-Flor. Essa é a 4ª edição e já estamos no final, né? Acho que faltam 4 ou 5 lives, 4 ou 5 capítulos. E se vocês estão gostando desse trabalho, desse projeto, quando terminar o itinerário desse livro, a gente pode continuar as nossas lives, trazendo outros temas mais diversos, convidando pessoas, quem sabe fazendo algumas lives musicais, né? E do Cavalo Marinho é um estágio, é uma metáfora que traduz um momento da minha vida, em torno do ano de 2009, 2010, em que eu estava em depressão, limitado pela depressão, e daí a metáfora do cavalo marinho que a gente já contou a história. Ao Beija-Flor, a metáfora de um evento recente aqui de Goiânia, 2014, e através da figura do Beija-Flor nós estamos evocando o significado da leveza existencial, da autenticidade, da potência humana. Então nós estamos já muito avançados nos temas, e para quem perdeu, no início o Instagram não permitia que os temas ficassem mais do que 24 horas no Story. Então eu fiz algo novo, que foi criar uma conta no YouTube para armazenar esses vídeos. Então, se você quer resgatar os conteúdos, você pode ir lá, e a conta criada no YouTube, o mesmo nome aqui do Instagram, é Cadu Pensando Alto. A ideia do pensar alto, como a gente já contou, é para pensarmos juntos. Nós temos aqui uma proposta de filosofia, nós temos uma proposta de espiritualidade, tudo ao mesmo tempo, tá? Hoje nós vamos suspender a leitura de um trecho da Sagrada Escritura, porque todo o tema do perdão, ele é um tema profundamente identificado com a espiritualidade e com a ética do cristianismo e de tantas outras crenças, religiões. E mesmo as pessoas que são agnósticas e são ateus, confessos, já fizeram ou pensam de algum modo essa temática do exercício de perdoar. E nós podemos trazer muitos conceitos diferentes sobre o perdão. E eu decidi evitar os conceitos, embora em algum momento na leitura a gente vai tocar neles, mas nós vamos focar mais em histórias. Então, talvez você e eu tenhamos feito exercícios de perdoar pessoas que já nos prejudicaram, que já nos magoaram, já nos fizeram chorar, já nos fizeram perder noites. E tem histórias de perdão rotineiros, né? Histórias do cotidiano. Quantas mães, por exemplo, quando o filho, a filha tira uma nota baixa e aí promete que se tirasse nota baixa ou repetisse de ano não daria bicicleta ou skate ou Xbox, e aí às vezes a criança tira a nota baixa e chega o período do Natal e mesmo assim a criança ganha sem merecer. Ou o marido chateado com a esposa porque
a conta, a fatura do cartão de crédito veio a mais e aí ele está chateado com ela e tal, mas mesmo assim chama de benzinho, dá um beijo, né? Ou a esposa fica magoada com o marido porque aconteceu uma determinada situação e houve um desentendimento, mas mesmo assim ela é capaz de preparar a macarronada do jeito que ele gosta. Então, que atitude é essa que vai além da obrigação, vai além do merecimento, vai além do senso de justiça? Alguns anos atrás, eu conheci a história de 2 jovens católicos que se conheceram num grupo. Isso se deu em Lorena, no interior de São Paulo. E os 2 eram muito fiéis a esse grupo de oração, e a vivência de fé fazia com que naquele entusiasmo por Jesus e pelas coisas de Jesus frequentassem a missa todos os dias. E aí eles se casaram. E o esposo acabou sendo promovido no trabalho, e por causa desta promoção ele não podia mais frequentar a missa diariamente junto com a sua esposa. Então ele ia com ela apenas nas missas de domingo. Depois, uma nova promoção, e ele já não podia ir nem à missa do domingo porque o serviço, o trabalho exigia que ele viajasse bastante. E mesmo assim a esposa ia ao grupo de oração, ia às missas diariamente e às missas dominicais principalmente. O tempo foi passando. Vejam que na sucessão de fatos desse evento, ele foi se afastando de algo que para ele era autêntico e ele gostava, que eram os exercícios e as práticas da fé cristã católica. A esposa descobre que ele a estava traindo. Então, eles tiveram um profundo desentendimento, e naquela divergência e na não aceitação acabaram rompendo, e ele saiu de casa e foi morar na casa, né, desta nova mulher, né, a amante nesse caso. E ela suportou na fé, na dor, toda aquela traição, a traição da confiança. E quem já passou pela experiência de ser traído por mentiras, por promessas não cumpridas, sabem como é doloroso, como é sofrido tal situação. E ela sempre ancorada na fé, na espiritualidade, na oração. Um dia qualquer, ligam do hospital para ela, dando a notícia que o esposo dela tinha acabado de ser internado porque sofreu um acidente de moto. E ela hesitou bastante, se ia ou se não ia, e aí ela acabou decidindo ir. Chegando ao hospital, ela já esperava encontrar com a mulher com quem o seu marido estava se relacionando. E de modo muito estranho, passou o primeiro dia, o segundo, e não houve notícias de ninguém. Apenas os parentes dele que apareceram, mas quem ficou ali, o tempo que ele estava em coma, foi ela. E aí a notícia dos médicos de que ele ficaria praticamente vegetando numa cadeira de rodas, sem o movimento da cintura para baixo, né? Ele ficaria paraplégico. E quando ele retorna à consciência, e ao abrir os olhos, quem é que ele encontra? A esposa. Ela tinha toda a chance nas mãos de jogar tudo na cara dele, de vomitar suas mágoas, seu rancor. No entanto, ela optou um outro caminho. Ela alimentou ele, ajudou na higiene, os dias no hospital, teve alta,
E aí, na cadeira de rodas, para casa de quem ele vai? Para casa dela, e ela o acolhe ali. E aí um dia, diante daqueles cuidados dela e do seu silêncio, enquanto ela levava a colher de comida até a boca dele, uma lágrima escorre pelo seu rosto e ele diz para ela: eu estou redescobrindo o seu amor na minha vida. Eu não mereço você. E eu perdi tudo e é você que me ampara no seu amor. Essa é uma história impactante de perdão. E ela o aceitou assim, quebrado, arrebentado pela vida. Sabe, pessoal, eu fui aprendendo a admirar pessoas quebradas, pessoas com rachaduras, pessoas com goteiras. Eu não tenho a crença em perfeições humanas. Eu acredito que é algo que nós precisamos repensar no processo de amadurecer. Não há pessoas... A live da semana passada falou sobre amizade. Em algum momento, pessoas queridas, da família, amigos, sócios na empresa, no empreendimento, em algum momento as pessoas vão nos magoar e nós vamos magoar as pessoas. Os conflitos são inevitáveis. Então, qual é o caminho para lidarmos com situações que parecem ser irreversíveis? Então aqui nós estamos diante de situações do passado que aconteceram e um futuro. A nossa época, e a gente pode medir isso pelo termômetro do cinema, da literatura, das novelas, a nossa época ela tem tratado isso à maneira do revenge, né? Da vingança. Nesta live de hoje nós estamos abandonando o Batman, que foi uma live lá de trás, a lição do Batman. Aqui o Batman não serve. Lá é a ideia de transformar fraqueza em força. Mas o Batman, ele opta pelo caminho da justiça. Embora alguns interpretem o Batman como um vingador. E mesmo os heróis, os vingadores da Marvel, não cabem aqui. Aqui vai entrar um outro tipo de heroísmo humano. Um admirável tipo de heroísmo humano. E para não ir em exemplos tão longe, eu pedi permissão para minha mãe de partilhar com vocês algo que nós vivenciamos. No ano de 2011, eu tinha passado num concurso, tinha acabado de sair daquele processo mais depressivo, fez a terapia, tive alta, estava bem, inteiro, integrado. E eu passei num concurso para capelão militar, fui para Tefé, no Amazonas, e no dia 17 de dezembro de 2011, o meu cunhado me liga, são 2 horas de diferença, então o que para mim era 6 da manhã, ainda lembro hoje, para eles lá em Minas Gerais era às 8 da manhã, e meu cunhado liga dizendo que meu pai tinha sumido. Então foram 3 dias sem notícias dele, e as minhas irmãs fizeram um boletim de ocorrência na polícia. A gente achou que ele podia ter sido sequestrado, ou vítima de qualquer coisa. 1001 coisas passaram por nós, e eu vivi o drama da impotência lá de Tefé, no coração da selva amazônica, sem notícias do meu pai, até que na segunda-feira recebemos um e-mail, através da minha irmã Renata, minha irmã caçula, onde ele dizia que estava no Paraná, em Maringá, e ele estava com uma outra mulher, outra família. Então, para nós foi um impacto imenso. Para minha mãe mais ainda, por ser esposa, porque não era o tipo de homem que nós víamos, ministro da Eucaristia, do conselho de pastoral na paróquia, um homem de terço diário,
de Eucaristia diária, de levar a comunhão para idosos e idosas que viviam sozinhos em casas e apartamentos no centro de Belo Horizonte, um super pai, um super avô dedicado à família, e de repente a opção de fugir e ir morar com outra mulher. Então foi todo um processo difícil de entender, de processar, ficamos muito magoados, mas resumindo a história, os contatos dele com a gente foram diminuindo, depois ele foi parar em Rondônia com essa nova família, e tinha até uma canção do Thales Gabriel que nos marcou muito, né? Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem, faz um milagre. Hoje eu associo o perdão ao maior milagre que pode existir no contexto humano. E o ano virou, era 2012, eu estava em Tefé, fiquei em Tefé até 2013, cheguei em Goiânia em 2014, e quando era o dia do meu aniversário, 10 de setembro de 2012, a minha irmã me liga e diz: "Você está sentado?" Eu disse: "Tô. Eu tenho uma notícia para te dar, e vai ser um presente de aniversário para você." Ele disse: "O que foi?" O pai voltou para casa. Então, não foi fácil acolhê-lo de volta, mas a minha mãe se tornou esse exemplo de alguém que sabe perdoar e exercitar o que no cristianismo se chama de misericórdia. A palavra misericórdia me encanta porque ela traz na sua etimologia córdia, que é coração, e miséria, que é a miséria. É a miséria do outro hospedada em mim, em meu coração. O outro que não tem merecimento nenhum é hospedado em mim. E foi interessante, naquela época, meu pai abriu mão da passagem de volta para Rondônia, e a minha irmã ajudou ele a refazer a passagem, e ele foi para o Amazonas e ficou 2 semanas comigo lá. E eu recebi como filho e recebi como sacerdote. Eu pude ministrar o perdão meu para ele, perdoar o meu pai, porque eu estava frustrado, decepcionado, a imagem dele para mim estava trincada, mas eu pude também ministrar o perdão do alto, o perdão de Deus como sacerdote. Coincidentemente, eu ia fazer uma palestra para um grupo de casais lá de Tefé, no Amazonas, e eu ia dar esse testemunho, e coincidiu que meu pai estava lá, e eu contei toda essa história não colocando que era a minha história. No final eu disse: "Olha, pessoal, essa história é minha, e eu precisei perdoar o meu pai, e meu pai está aqui", né? E eu apontei para ele, e aí todas aquelas 60 pessoas, né, eram uns 30 casais, olharam para trás, e eu falei: "Vem cá, pai." E aí ele foi até onde eu estava com o microfone, ele já foi chorando, e foi muito bonito, foi uma experiência muito bonita. Mas não termina aí. Um tempo depois, meu pai saiu de novo de casa e se relacionou com outra mulher, e todas as profecias, ou seja, as pessoas que oravam e intuíam que ele voltaria para casa, mas ele voltaria doente, a gente nunca entendeu. Tanto pessoas católicas como pessoas de tradição protestante, evangélica, quando oravam conosco, havia essa profecia de que ele voltaria, mas voltaria doente. Então, em 2016,
não, em 2017, agosto de 2017. Eu estava atendendo uma tarde de confissões na paróquia São Sebastião, aqui no Jardim América, e a gente sabia que meu pai estava com problemas no intestino, no estômago, e fazendo série de exames, chegou a fazer uma cirurgia, e eu estava atendendo a uma biomédica quando chegou uma mensagem no meu celular com um print do exame do meu pai. E aí, na conclusão daquele atendimento, eu falei assim: você pode olhar esse exame? E aí, quando ela olhou o exame, o print no celular, pelo jeito dela de tentar não encontrar palavras, mas não encontrando, eu já entendi o que era. Era um câncer. E aí foi toda a história de descobrir que era um câncer, e o meu pai aceitar fazer o tratamento no seio da família. E foi minha mãe que sugeriu para que ele viesse a Goiânia. Ele, teimoso, relutante, orgulhoso, não aceitou, mas depois aceitou. E ele veio para Goiânia. Muitos amigos nossos daqui se tornaram pessoas muito caras porque nos deram muito suporte, a mim e a minha família, nesse período. E foi uma nova conversão para ele e um novo exercício de misericórdia para minha mãe, que aceitou de novo cuidar dele. E a minha mãe, que se chama Lúcia Helena, praticamente viu ele definhando, né, numa casa que alugamos aqui em Goiânia. Depois ele foi internado pela última vez no Hospital Santa Helena e pudemos acompanhar o itinerário dele de refazer uma história, refazer as pazes, refazer significados. Meu pai era muito brincalhão e as brincadeiras dele com a gente, dele com a minha mãe, mostravam que aos pouquinhos ele estava voltando, e como a profecia, né? Ele voltou e voltou para casa. Então, o perdão é esse exercício, diferente da vingança, porque a vingança é uma reação. Alguém bate no seu carro e você já sai nervoso, como acontece nas cidades deste país e do mundo. As pessoas não se toleram mais. Nós estamos acostumados a reagir. Como o amor ele é algo original, e numa linguagem da filósofa Hannah Arendt, o amor ele é sempre uma ação, e por ação tem algo de criativo. O amor ele inaugura na história da humanidade a novidade. E num livro que eu estudei para um mestrado chamado A Condição Humana, Hannah Arendt ela vai colocar o perdão como o exercício que quebra o irreversível e a capacidade de fazer promessas para que aquilo que foi atropelado no passado possa abrir futuro. É muito interessante essa abordagem dela. São muitas histórias de perdão que nos comovem, e eu quis colocar logo essa da minha experiência, da minha família, do coração da minha mãe, ela que sempre divulgou a misericórdia, a devoção à misericórdia. Ela pode fazer na carne, na pele da sua alma, da sua espiritualidade, o exercício de perdoar. Há uns 20 anos atrás, uma história marcou e eu nunca mais esqueci, de um casal de americanos. Pessoal, eu estou falando um pouquinho devagar e vou confessar para vocês. Hoje eu fiz uma microcirurgia e eu estou um pouquinho incomodado. Essa região aqui está cheia de esparadrapo, mas foi algo muito tranquilo. Foi um pequeno cisto retirado hoje, porque ele infeccionou. Já era para ter tratado antes, mas a pandemia me fez
postergar o máximo que eu pude até chegar ao limite, e hoje foi o dia. E eu fiquei pensando, hoje eu estou com... O peito foi rasgado, foi tirado um pequeno cisto, e eu fiquei, durante a cirurgia, que foi breve, demorou uns 10 minutinhos, fiquei pensando, às vezes perdoar é isso, é tirar aquilo que está infeccionado no seu peito. Né? Vocês acreditam em coincidências? Não tem coincidências. Né? Quando você ingere uma comida estragada, aquela infecção intestinal vai fazer com que você vomite ou tenha diarreia, o seu organismo vai expurgar o que está podre em você, o que está ruim em você. Por que nós não fazemos isso no nosso universo emocional, psíquico, administrar as emoções que estão de algum modo nos prejudicando? Eu não gosto das abordagens que qualificam emoções em positivas e negativas. É preciso muito cuidado, né? A filosofia clínica jamais colocaria denominações e emoções. Tem tristezas que nos salvam, tem raivas que podem ser forças para artistas, músicos, composições. Uma depressão, como no meu caso foi, se tornou força, se tornou livro, se tornou conferência, se tornou live. Então, precisamos muito cuidado para não classificar em positivo e negativo. O filminho que eu já indiquei aqui, Divertidamente, é uma boa ilustração para isso. Como eu ia dizendo, há uns anos atrás eu li a história de um casal que seguia os princípios da ética de Jesus de Nazaré, e esse casal educou também, nesses princípios cristãos, o seu filho, que já era adolescente, e numa noite de sábado ele ia sair com os amigos. Muito responsável, tinha confiança dos pais, até que eles recebem a ligação da polícia comunicando que o filho estava sendo levado por uma ambulância até um hospital porque ele tinha sofrido um acidente. Quem atropelou o filho deles foi um garoto menor de idade, embriagado, dirigindo sem permissão. Então imaginem o susto desses pais e acompanhar o filho entre a vida e a morte no hospital. O garoto foi preso, né, o que ocasionou esse acidente, e o filho deles veio a óbito. Eles perderam o filho. Encurtando a história e partindo logo para um desfecho, a justiça norte-americana tem um ritmo diferente da nossa aqui no Brasil. Eu lembro que a mãe pediu a palavra ao juiz antes dele sentenciar, e a mãe, com a palavra, disse aos presentes o seguinte: eu amava e amo meu filho, sinto muito a falta dele, mas eu e meu esposo somos cristãos e queremos pedir para o Senhor uma possibilidade. O nosso pedido é esse. Nós sabemos que esse jovem que matou o nosso filho, ele é órfão de pai e mãe. E meu marido e eu queremos pedir ao Senhor a possibilidade de adotá-lo como nosso filho. Então tentem imaginar o nível disso. Eles desenvolveram não apenas o perdão, mas eles foram além. Eles passaram a desenvolver um certo afeto e um certo desejo de cuidar do garoto que tirou a vida do filho único deles. Na perspectiva cristã, nós sabemos que foi isso que Deus fez com a humanidade. E não tem, provavelmente, metáfora mais ilustre
mais nobre que o perdão dado por Jesus na cruz. Quando diante dos seus algozes, diante dos sacerdotes, dos religiosos, naquela fase aguda de sua dor na cruz, uma das últimas palavras que ele diz ali é: não tenha medo. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Duas coisas estão aqui. Pai, perdoa-lhes. Então ele perdoa. Eu e o Pai somos um, disse ele em João, capítulo 14. Quem me vê, vê o Pai. Então, ao dizer isso ao Pai, ele é a expressão do Pai sobre o perdão. Então, o perdão é algo dado, mas tem uma conotação de injustiça. O perdão não é justo. O perdão vai além do que é justo. Vou comentar isso adiante. E a segunda palavra dita é: eles não sabem o que fazem. Então, além de perdoar, ele inocenta os seus algozes, a humanidade inteira e Judas. Eu acredito, aqui é o Cadu falando, na minha opinião e na minha experiência de me relacionar com essas coisas do Evangelho, que o perdão ele é o ponto mais alto do cristianismo. Quando eu vejo cristãos raivosos, quando eu vejo cristãos vingativos e naquela dinâmica do toma lá da cá, eu vejo quão distantes estão da proposta de Jesus, o quanto eu também muitas vezes me vi distante, quando eu não soube trabalhar a raiva, quando eu não soube em alguns momentos da minha vida lidar com o desejo de vingança. Em alguns momentos eu extrapolei, vivi excessos. Eu não sou perfeito. E nesse capítulo do perdão ele entra porque eu me decepcionei com amigos queridos, com pessoas caras, me vi abandonado e eu precisei perdoar. No capítulo daqui a 2 capítulos, daqui a 2 lives, nós vamos falar sobre o canto da cigarra. Tantas vezes me mataram, tantas vezes eu morri, mas agora estou aqui ressuscitando. Agradeço ao meu destino e a esta mão com um punhal que me matou tão mal. E eu saí cantando ao sol como uma cigarra, depois de um ano embaixo da terra, igual ao sobrevivente, regressando da guerra. Essa canção de Maria Helena Walsh, uma musicista argentina, ela vai nos ensinar muito. Mas às vezes um padrão na minha vida é esse, de sofrer muito por quem mais eu faço o bem. E eu vou trabalhar mais essa questão. Daqui a 2 lives já fica aí o spoiler, tá? Tomás Halik é um sacerdote da antiga Tchecoslováquia, né? Ele é um grande teólogo e ele está me ajudando esses dias a meditar sobre esperança. E o perdão tem a ver com a esperança. E ele diz que um dos frutos mais preciosos da esperança é o perdão. No ato do perdão, o futuro celebra a vitória sobre o passado. No perdão, a esperança liberta o passado de seu peso e abre a porta para o futuro. Quem opta pela vingança está acorrentado pelo passado e está vivendo a vida de costas. Está vivendo a vida. Se está dirigindo um carro, imagina uma pessoa dirigindo um carro olhando só pelo retrovisor.
em algum momento um acidente vai acontecer. É uma grande probabilidade. E há pessoas que vivem do passado, da culpa, do remorso. E às vezes, pessoal, o perdão não é um exercício para o outro, para os outros. Muitas vezes o perdão, ele é difícil dar a si próprio. Como alguém que vem escutando pessoas há 25 anos, eu constato isso na minha vida, é uma convicção de que é difícil perdoar o outro, mais difícil ainda é perdoar a si mesmo. Algumas ideias que eu trabalho aqui nesse livro é exatamente essa. Eu não tenho para mim que o perdão é algo difícil. Aqui nesse capítulo, quando eu escrevia 4 anos atrás, eu disse assim: o perdão é algo impossível humanamente falando. E eu não consigo discordar do que eu escrevi, porque às vezes eu evoluo de ideias, eu me discordo de ideias que eu tinha antes, porque encontro uma verdade maior e mais aceitável. Eu penso que o perdão é algo divino. Isso é uma crença minha. Por isso que esse capítulo tem menos de filosofia clínica e mais de espiritualidade da ética cristã. O perdão, na minha opinião, é algo que só Deus é capaz de fazer. Quando Jesus em Mateus diz: sede perfeitos como o Pai do céu é perfeito, é porque ele faz chover sobre bons e maus, católicos, evangélicos, espíritas, muçulmanos, judeus, ateus, bons e maus, negros, brancos, indígenas, gente rica, gente pobre. O sol aparece na casa dos torcedores do Flamengo, do Fluminense, do Vila, do Goiás. Deus é assim. A perfeição em Mateus, proposta lá é essa. Não é nunca errar. É ter um coração parecido com o Pai. E esse jeito de amar, esse jeito do Pai amar, ele ama perdoando. Por isso que um dos pontos mais brilhantes do Evangelho é Lucas 15. O pastor perdeu uma ovelhinha, deixou 99 no deserto, e quando ele encontra ela ferida no meio dos espinhos, ele leva ela no ombro e quando chega faz festa, porque ele reencontrou alguém perdido. A ovelha perdida fez falta. A história seguinte é da mulher que só tinha um dracma, uma moeda, e ela varre a casa toda, e quando ela encontra, ela chama as vizinhas e faz festa. Dom Vantuan até brincava com isso, que Deus não é bom em matemática. Qual economista, qual neoliberal vai deixar 99 por uma? Que matemática é essa? Né? É porque para Deus, a falta que o outro faz é maior do que a falta que ele fez. Assim é no cristianismo. A ótica, a lente que Jesus nos ensinou a olhar para o Pai é essa. E aí vem a terceira parábola de Lucas 15, que é o filho pródigo. É uma história impactante, porque o pai está vivo, provavelmente é um viúvo, não tem uma mãe contada na história, é um pai e 2 filhos, eles tinham uma fazenda, e em algum momento o mais novo disse: eu quero a minha parte na herança. Se põe no lugar desse pai. Em que momento que um filho recebe a herança? Quando o pai morre. Então, se o filho pede a parte dele na herança, ele decreta a morte do pai. Muitas vezes nós decretamos a morte de Deus. E ainda assim ele vendeu alguns bens, deu ao filho, e o filho vai, vocês conhecem a história, é um clássico. Ele gastou por anos os bens com amigos, prostitutas, bebidas, até que ele ali, numa terra distante, aonde a fome chegou, a seca, ele só conseguiu como emprego cuidar de porcos. E judeu não come carne de porco. Então, olha o nível de dignidade que Jesus coloca como metáfora aqui. Ele foi cuidar de porcos e nem era permitido comer a carne de porco.
E ele não pensa no pai por causa da falta do pai, mas por causa da dor no estômago. E disse, na casa do meu pai não era tratado assim. E aí ele faz um cálculo. Eu vou voltar para lá, mesmo que ele não me trate como um filho, mas como um empregado dele. Eu vou pedir um emprego para o meu pai. E ele volta. Foram semanas, talvez, caminhando de volta. Só que enquanto ele estava esse tempo todo perdido, o olhar daquele pai passava tardes, noites, amanheceres, olhando para o horizonte, para além da cancela daquela fazenda, vivendo a saudade. Então Jesus apresenta um Deus que tem saudade de nós. E como sacerdote, eu posso ser ministro dessa saudade e dizer para as pessoas, eu estou até emocionado aqui, dizer para as pessoas que Deus tem saudade delas. E que a falta que nós fazemos, não é maior do que a falta que a gente faz para o coração dele. E um dia aquele pai vislumbra ao longe alguém se aproximando, caminhando com dificuldades, talvez mancando, mas aquela silhueta, aqueles traços, ele identificou é o filho e ele não perde tempo. Ele sai correndo, chamando a atenção dos empregados, passa pela cancela e ele corre, ele não espera o filho chegar, ele corre. A cena do abraço é muito bonita. Então, o meu entendimento de perdão é que o perdão é algo divino. Quando nós, seres humanos, conseguimos perdoar alguém, em algum nível a gente deixou esta graça agir em nós. Não com esta perfeição. Eu entendo o cristianismo como a religião, não o cristianismo nosso, humano, cheio de falhas na história, mas o cristianismo genuíno de Jesus de Nazaré, como a religião do perdão e da festa. Se nós, em nossas igrejas, comunidades cristãs, e aqui não importa a denominação, se nós não somos o espaço da acolhida e da expressão desse amor misericordioso de Deus, mas somos o espaço do julgamento, da condenação, nós não entendemos nada. Nada, nada, nada. Então, o perdão, ele é deixar Deus agir em mim. Creio que é preciso uma grande honestidade com os nossos sentimentos. E é esta prática do perdão que inaugura futuro. Nós, em algum momento, deixamos de ser acorrentados pelo passado, seja pela culpa de alguém ou pela nossa própria culpa. E talvez um dos sentimentos mais difíceis de serem vivenciados seja o remorso. E aqui eu falo muito mais como sacerdote que como filósofo clínico. Eu tinha uma semana de sacerdote ordenado e eu viajei. Aqui eu não vou dizer o motivo, nem para onde eu fui, mas eu fiquei uns 3, 4 dias. Eu fui realizar um casamento, e visitando uma comunidade religiosa, uma irmã me disse: o senhor pode atender a confissão de um rapaz? E ela providenciou um espaço mais privado, e antes de atendê-lo, ele já estava chorando de soluçar. Acredito que ele devia ter entre 38 e 45 anos. Eu aguardei ele parar o soluço, e quando ele para de soluçar e começa a contar a história dele, ele diz: padre, eu matei mais de 50 pessoas. Então ali eu tinha diante de mim um matador de aluguel, extremamente arrependido, extremamente com remorso. E ele esperava de mim que eu fosse ali a tradução, a expressão de um perdão que não era meu, não era o cadu. Ali eu devia ser, e fui, o ministro do amor misericordioso de Deus.
Essa história do perdão, ela precisa e ela evoca outros temas que ficam aqui amalgamados, que é a liberdade, até onde eu posso usar minha liberdade, o tema da responsabilidade na vivência da liberdade, evoca o tema da consciência. Algumas pessoas têm uma consciência muito frouxa e não têm limites, têm traços de ausência de limites, são sociopatas, psicopatas, e esses termos que são da medicina psiquiátrica, eles não são contemplados por nós na filosofia clínica, que não trabalha com esses psicotipos ou nenhum tipo de patologia. Nós trabalhamos existências. E o olhar, a ótica de Jesus aqui, nos faz entender algo sobre justiça. Porque o perdão, como eu disse há alguns minutos atrás, ele tem uma conotação de ser injusto. O perdão genuíno, o perdão autêntico, verdadeiro, ele é injusto. Entenda como justiça o seguinte: mereceu, recebeu, não mereceu, não recebeu. Mérito e demérito. E sem conceituar a justiça filosoficamente, mas deixando apenas esta premissa, como é que a gente pode entender aqueles movimentos da vida que vão além do justo? Por exemplo, não é minha obrigação pegar um papel de bala na rua. É a obrigação dos garis, da prefeitura. Mas e se eu, ao chupar uma bala, ao invés de jogar na rua, eu guardo e jogar no lixo? Eu vou além da minha obrigação. Eu estou indo além da justiça. O convite de Jesus é ir para além da lei e da regra. Ele já deixou Moisés para trás. Sem romper com Moisés, ele vai além de Moisés. A lei serve para nos lembrar o mínimo da nossa existência, até onde a gente não pode ir. Então há algo de pedagógico na lei. Mas Jesus ele vai ao máximo possível de nós, que é possível, na nossa condição humana, vivermos como filhos e irmãos uns dos outros. O máximo de nós é a ética da fraternidade. Então, para quem está na dinâmica desta ética, que Paulo chama de espírito, a vida no espírito, a vida na graça, não precisa nem da lei mais. Mas numa época como a nossa, de um nível tão baixo, nós temos que fabricar leis o tempo todo. Então, quando o outro não merece, e mesmo assim você dá, você descobre que seu filho está usando maconha, e mesmo assim você diz, ele não merece. Aí foi para a cocaína, foi para o crack, e ele começou a roubar coisas, roubar sua carteira, objetos dentro de casa para vender, como eu já acompanhei muitas famílias com histórias assim. E o pai e a mãe às vezes chegam no limite do esgotamento. Há pais que desistem, há mães que desistem, eu acompanhei pais que desistiram, pessoas que chegaram no limite e dizem, desisto. E quando o outro não merece, é o marido alcoólatra, o pai alcoólatra, o filho drogado, e o pai ou a mãe diz, eu não desisto. Não merece, o outro não merece, mas eu não desisto. Ou esposas traídas, ou maridos traídos, você vai além do merecimento, você vai além da justiça. Como é que a gente pode nomear isso que é capaz de dar ou se doar para além dos limites da justiça? O nome disso é misericórdia. O Papa Francisco, em 2016, chamou aquele ano de Ano da Misericórdia. E ele disse, o nome de Deus é misericórdia. Eu acredito que o Papa está certo. O diagnóstico que ele deu ao mundo foi a globalização da indiferença. O outro, o problema do outro, a vida do outro não me interessa. O primeiro passo, segundo Emmanuel Levinas, é a não indiferença. Eu passo a me interessar pelo outro. E o nível mais alto disso é a misericórdia. Jesus perdoou Judas, perdoou seu traidor. Era um amigo.
Judas conhecia e tinha acesso ao coração de Jesus e Jesus perdoou Judas. Mas às vezes o seu Judas, o meu Judas, é você mesmo. Conheci pessoas que não conseguiam perdoar a si próprias, dos seus erros, dos seus passados, de suas culpas. E na medida que elas foram ajudadas, ou por algum orientador espiritual, ou por alguma espiritualidade, ou religião, ou terapia, e elas foram aprendendo a voltar a gostar delas mesmas, né? Elas conseguiram dar passos em relação ao perdão. Na finalização dessa live, né? Passou rápido o tempo, né? Na finalização dessa live eu queria distinguir o perdão da mágoa. Às vezes a gente confunde, e muita gente confunde, porque acham assim, eu não perdoei porque ainda estou magoado. São duas coisas distintas. O perdão não é um sentimento. O perdão é uma atitude deliberada. Eu decido perdoar. Então, muitas vezes você perdoa, mas você ainda está magoado, você ainda tem um certo rancor. E vamos distinguir. Uma metáfora muito bacana é, imaginem um museu muito bonito no Rio de Janeiro, que num determinado tiroteio entre bandidos e policiais, uma bala perdida entrou no museu e acabou sendo cravada numa parede que tinha uma arte muito bonita de um artista famoso. O que o curador desse museu vai fazer? Vai lá, retira a bala. Resolveu? Está o buraco na parede. Então, perdoar é retirar a bala. Você cancela a dívida que a pessoa tem com você. Isso é perdoar. Mas a mágoa é o buraco feito. O que você vai fazer? Chamar um pedreiro e passar um cimento, uma massa corrida ali, naquela arte? Então, a depender do tipo do estrago, você tem que chamar o especialista. E às vezes o especialista é um sacerdote, é um pastor. Às vezes o especialista é um terapeuta, um psicoterapeuta. Às vezes você precisa procurar um psicólogo, um analista, um filósofo clínico para ajudar a restaurar. Eu postei no ano passado uma arte chamada Kintsugi japonesa, que é quando um vaso de cerâmica é quebrado, na nossa cultura ocidental a gente joga fora. Lá não, eles colam. Eu vou repostar essa postagem do ano passado. Eles colam e aonde foi colado, eles passam ouro. É a arte do Kintsugi. Não sei se a pronúncia é esta. E onde eles passam ouro, o vaso, que antes era bonito, mas depois de quebrado e colado e restaurado, passa a ser muito mais bonito e mais caro. Para algumas pessoas, os relacionamentos, depois de trincados ou quebrados, não têm mais solução. Os japoneses nos ensinam que sim, e isso conversa muito com o cristianismo, porque às vezes, quando a ovelha perdida, o filho perdido é reencontrado, quando um cachorrinho que você perdeu, um gato, passa a ter muito mais riqueza de significado. Algo reencontrado, algo restaurado. Daqui a pouquinho eu deixo os nomes dos filmes que eu indico para vocês, né? Eu anotei alguns filmes que acho que vocês vão gostar bastante. Dentre eles tem Os Miseráveis, a partir da obra de Victor Hugo. São 2 filmes, né? Mas eu vou indicar o mais recente. E Tempo de Recomeçar é um filme de 2001, a história de um pai com câncer que quer reatar a relação com o filho. My Life, né? Um cara que descobre que está com câncer e tem muita mágoa da família. Espero que tenham gostado da live de hoje, que possamos construir um mundo com mais amorosidade, mais amabilidade, mais capacidade de perdoar. Contem com a minha amizade, pessoal. Boa noite, serena noite.